Eu sou realmente contra o processo de impeachment para colocar um outro presidente que já é comprovadamente corrupto também. As pessoas estão cansadas de se fazer de trouxa, mas elas não cansam de ser trouxa. Pra você se pintar de verde e amarelo pra ir num protesto e tirar foto com a tropa de choque, junto com o Geraldo Alckmin, que mandou a mesma tropa de choque no outro protesto bater em professor e estudante, é um protesto contra a corrupção política, porém um processo a favor da corrupção moral. E eu acho que se você quer ter um pouco de moral pra ser contra a corrupção política, você precisa ser pelo menos moralmente menos corrupto. E eu convidar as pessoas que eu gosto e convidar meus inscritos que eu levo a sério pra ir num lugar desse, onde uma mulher coloca um cartaz em cima do morador de rua e depois todo mundo fica tirando foto como se fosse um animal no zoológico, eu acho que eu estaria sendo uma pessoa tão ruim ou pior do que qualquer pessoa que a gente tá reclamando nesses protestos. Eu não fecho com uma passeata com pensamento raso, eu não fecho uma passeata política sem proposta política, eu não marcho ao lado de quem é a favor da volta à ditadura militar, eu não marcho ao lado de pessoas que têm preconceito com gay, com nordestino, com preto, com pobre. Beleza, chapéu meu. Opa, pode levar. Sou pobre. Você não é pobre, não é rico e você é negro. Brasil nunca houve separação. Preto, é juntos irmãos. Correto? Nós somos graças a Deus. Uhul! Aqui é Bahia! Isso aí. Isso aqui seria o pessoal aqui é só da elite branca. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Sobre a elite branca, essas coisas? Não, né? Você não Não, conhece. vim aqui só pra... Você é contra o governo. Os caras vêm tudo numa opressão assim, é complicado, né? Bolsa Família não dá futuro pra ninguém, certo? Tá roubando que Bolsa Família é lavagem de dinheiro. Acho ridículo, assim como as cotas favorecem muita gente. Há 13 anos que eles dão dinheiro pra quem não trabalha. Estão lá, sabe? Sem trabalhar, bebendo pinga, fazendo filho e vivendo as custas do governo. Eu já tive ajudante na minha casa que deixou de trabalhar para ter 3 filhos. Que eu sinto lhes decepcionar por não ter convidado as pessoas pros protestos, não sei o que. Eu tava trabalhando, inclusive, no evento. E vai continuar sendo assim. E se tiver protesto dos professores, protesto dos alunos ocupando as escolas porque estavam ficando sem educação, protestos reais com propostas políticas reais, aí sim eu posso pensar no caso e ajudar. Mas enquanto for micareta de playboy e palanque pra Bolsonaro fazer campanha, eu quero mais é que se foda mesmo. Que caralhos a esquerda e a direita na política? Eu sou a favor da distribuição de renda. Sou a favor de distribuir o dinheiro entre todas as pessoas. Eu sou a favor do acúmulo de capital. Eu sou a favor de que as pessoas possam ficar ricas, não importa se isso faça as outras pessoas ficarem pobres. Eu sou a favor da inclusão social. Eu acho que todos devem ter acesso a serviços que só quem é da elite ou quem é rico tem acesso. Eu sou a favor da meritocracia e do livre comércio. Eu sou a favor que as pessoas tenham acesso a serviços de acordo com o sucesso que elas têm financeiramente sem intervenção do governo. Eu sou a favor de serviços públicos. Eu sou a favor de transporte barato ou gratuito, de educação gratuita e de hospital grátis para todo mundo. Eu sou a favor de serviços privados. Eu sou contra pegar o dinheiro do imposto que eu pago trabalhando tanto para pagar serviços de graça para as outras pessoas. Eu sou de esquerda. E eu sou direita. Você não é de direita. É só pra fazer esse vídeo. Tira. Eu sou mais Direita. Esquerda e direita não são partidos. As suas ideias e as coisas em que você acredita determinam se você é de direita ou de esquerda, independente da sua vontade. Voltando para as manifestações no Brasil. As manifestações começaram com a reivindicação da diminuição da tarifa do transporte público, portanto, incentivando a inclusão social e, portanto, é uma manifestação defendendo os ideais de esquerda. As manifestações pela diminuição dos 20 centavos são de esquerda. Mas por que a gente está falando de direita e esquerda? Essa não era uma manifestação apartidária? Apesar das manifestações serem apartidárias, elas têm muito a ver com esquerda e direita. A grande mídia, também conhecido como TV, jornal da internet, Globo, Folha, Revista Veja, elas estão confundindo as pessoas, tentando tirar o caráter político das manifestações. Ou seja, despolitizando as manifestações e fazendo com que elas virem só um monte de brasileiro feliz na rua. Mas eu quero ser um brasileiro feliz na rua. Qual o problema? O grande problema de 1 milhão de brasileiros felizes despolitizados no meio da rua é que 1 milhão é gente pra caralho. É como se fosse um grande gigante que acordou. E ele acordou puto da cara. E ele quer dar porrada em alguém. Só que como ele é despolitizado, como é que ele vai saber em quem que ele quer bater? Ligando a televisão, claro. A televisão e a grande mídia têm acesso a todas as pessoas. Ela grita alto o suficiente para esse gigante acordado ouvir e seguir os seus conselhos. Ah, mas eu tenho internet. Nenhuma TV pode encobrir o que eu gravo na internet.
Mas a grande mídia é poderosíssima e ela influencia a opinião das pessoas até na internet, que é tão livre. Olha só o que a grande mídia tem feito. Quando as manifestações começaram, a mídia falou que as pessoas que estavam na manifestação eram vândalos e que a polícia estava fazendo bem dar porrada neles. Teve até o Arnaldo Jabor na Globo que chegou a comparar os manifestantes com o grupo criminoso PCC. E só uma semana depois, a Globo chegou a interromper a novela para transmitir a manifestação. E que dessa vez estavam chamando de pacífica. E quando os manifestantes depredavam alguma coisa, faziam algum tipo de vandalismo, eles faziam questão de dizer que eram minorias e que não faziam parte da manifestação de verdade. Mas por quê? Por que a Globo começou a apoiar as manifestações do nada? Será que a nossa alegria na rua conseguiu conquistar a simpatia de um dos maiores veículos de comunicação do mundo? Não dá para ser tão ingênuo. A Globo não tá do nosso lado. Existe alguma coisa muito cabeluda por trás desse apoio repentino. A grande mídia desse país é controlada por algumas famílias muito poderosas e influentes. E diferente do que eles querem passar das manifestações, eles não são nem um pouco despolitizados. E só pra você ter uma ideia, a Rede Globo apoiou firmemente a ditadura militar, elegeu Fernando Collor e ainda aprovou as porradas e os tiros de bala de borracha que você tomou na cara na última quinta-feira. Dito isso, é inegável que a Globo e a grande mídia como um todo têm fortes posições políticas e usam esse poder para agir em causa própria, que aliás é de direita. Então não é de se espantar que eles têm dado tanta ênfase nas notícias assim para dizer que as manifestações não têm lugar para partidos, e noticiando todo e qualquer tipo de repressão entre os próprios manifestantes quando levantavam algum tipo de bandeira vermelha. É claro, porque as bandeiras vermelhas são um símbolo da esquerda, que vão contra a maioria dos interesses da grande imprensa, que por si só já é quase um partido político no Brasil. A Globo não quer que partidos de esquerda protestem ao seu lado na rua. Ao hostilizar pessoas de partidos políticos na manifestação, você não está sendo só contra a liberdade de expressão e a democracia. Você também está agindo exatamente como a Globo, a Folha e a Veja querem que você haja. Então é importante não hostilizar os grupos de partidos que estejam na manifestação, mesmo que você tenha preconceito por eles serem de esquerda. Porque como você pode perceber por esse vídeo, estar nessa manifestação é estar participando de um movimento de esquerda. Então, pelo bem da própria democracia e para não deixar que corporações como a Rede Globo de TV nos coloquem um contra o outro, então a gente deve se tolerar, se direcionar e não deixar que esse gigante que acabou de acordar, que somos nós, acabe o seu dia lá, sentado no sofá, assistindo Fantástico num domingo. Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Você pode apresentar a lista de ouro do Boni? A noite de protestos na sexta-feira no Centro Financeiro de São Paulo terminou com 10 agências bancárias depredadas. Muito trabalho para limpar as pichações e cobrir provisoriamente as fachadas destruídas ontem à noite. O protesto na Avenida Paulista reuniu cerca de 300 pessoas contra os governadores do Rio, Sérgio Cabral, e de São Paulo, Geraldo Alckmin. E também contra a repressão da polícia às manifestações em todo o Brasil. Não houve registro de incidentes até que a caminhada parou diante desta agência bancária. Ali, um grupo ainda tentou impedir a violência. Mas veio a pichação. O corrimão de uma rampa para deficientes foi arrancado. Era o início do quebra-quebra.
Mascarados, os vândalos atacaram caixas eletrônicos. Uma guarita da Polícia Militar foi arrastada pelo meio da avenida. O grupo de baderneiros seguiu para a Avenida 23 de Maio, que liga as regiões norte e sul de São Paulo. O motorista deste ônibus foi obrigado a interromper o trânsito. Só aí a polícia chegou, depois de 1h30. Houve confrontos. Mais bomba, corre, corre! A polícia afirma que vai pedir imagens feitas pelos jornalistas para tentar identificar os vândalos e diz que não agiu antes para proteger os manifestantes que não participavam do quebra-quebra. Nós lamentamos os danos produzidos, mas é importante frisar que à medida que foi possível fazer uma intervenção e dissipar esse grupo de baderneiros, nós o providenciamos. Já quase no fim da manifestação e bem distante da Avenida Paulista, o último ataque foi a essa loja de veículos. Segundo testemunhas, àquela altura, os manifestantes já não eram mais do que 100, aglomerados aqui fora. Alguns conseguiram quebrar o vidro e entrar na loja. Parte da ação deles foi gravada por uma câmera de segurança. Os alvos, 2 carros novos. Com uma barra de ferro, um rapaz quebra todos os vidros. E a destruição continua com um extintor de incêndio. Pessoas que fazem isso realmente não estão reivindicando nada a favor de alguma ação. E são vândalos que infelizmente deixou esse grande prejuízo aí para a nossa empresa, para outros comerciantes aí da região. 2 homens foram presos dentro de uma agência depredada. Segundo a polícia, eles não participaram dos atos de vandalismo, mas estavam com cartões clonados. Ali, um grupo ainda tentou impedir a violência. Mas veio... Ali, um grupo ainda tentou impedir a violência. O grupo de baderneiros seguiu para a Avenida 23 de Maio, que liga as regiões norte e sul de São Paulo. O motorista deste ônibus foi obrigado a interromper o trânsito. Só aí a polícia chegou, depois de 1h30. Contra os governadores do Rio, Sérgio Cabral, e de São Paulo, Geraldo Alckmin. E também contra a repressão da polícia, e também contra a repressão da polícia, e também contra a repressão da polícia, e também contra a repressão da polícia. Nós lamentamos os danos produzidos, mas é importante frisar que à medida que foi possível fazer uma intervenção e dissipar esse grupo de baderneiros, nós o providenciamos. Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Já quase no fim da manifestação e bem distante da Avenida Paulista, nada a favor de alguma ação, e são vândalos, nada a favor de alguma ação, e são vândalos, nada a favor de alguma ação, e são vândalos, nada a favor de alguma ação, e são vândalos. Infelizmente deixou esse grande prejuízo aí para a nossa empresa, para outros comerciantes aí da região. O domingo foi mais um dia de protestos em várias cidades do país, inclusive nas que sediaram os últimos jogos da Copa das Confederações. A maioria das passeatas foi pacífica, mas no Rio de Janeiro, um grupo de baderneiros entrou em confronto com a polícia bem perto do Maracanã. Meia hora depois começou um tumulto entre os manifestantes. A polícia lançou bombas de gás lacrimogênio. Alguns baderneiros atiraram bombas de fabricação caseira em direção aos PMs. Uma delas atingiu um policial do batalhão de choque. A polícia recuou
mas voltou em seguida atirando bombas de gás até conseguir dispersar o grupo. Começou. Caralho, filho da puta! Tá dentro do prédio, filho da puta! Tá dentro do prédio! Sai daí! Fica nessa porra aí! Carol! Vem! Eu tô conseguindo respirar! Calma, calma. Agora vamos ao vivo para novas informações sobre as manifestações no Rio. A repórter Beth Lucchesi está no Globocop. Beth. Olá, boa noite a todos. Bom, depois dessa confusão que a repórter Mônica Sanches mostrou, aos poucos os baderneiros, eles foram se dispersando, se afastando do grupo de policiais. Neste momento nós sobrevoamos os arredores do Maracanã, que está bastante tranquilo, mas ainda bastante policiado. O torcedor que saiu do Maracanã, que viu o jogo Brasil e Espanha, saiu do estádio sem enfrentar problemas. Uma advertência aos meus colegas e à mídia. Nós estamos no tempo do YouTube. Não adianta nada a Rede Globo colocar um helicóptero em cima da Assembleia Legislativa e dizer que vândalos estavam quebrando a Assembleia Legislativa, para 5 minutos depois ela ser desmentida com imagens no YouTube da população cantando o hino nacional e sendo atacada por bombas. Por bombas. Que fique claro para os políticos e para a grande mídia: o tempo da mentira e da manipulação fácil já passou. A presidenta reeleita do Brasil, Dilma Rousseff, sobreviveu a uma campanha maciça de desinformação do Departamento de Estado estadunidense. Não obstante, já está claro que Washington abriu uma nova ofensiva contra um dos líderes do BRICS, o grupo não alinhado de economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com a campanha de guerra financeira total dos Estados Unidos para enfraquecer a Rússia de Putin e uma série de desinstabilizações visando a China,
inclusive, mais recentemente, a Revolução dos Guarda-Chuvas, financiada pelos Estados Unidos em Hong Kong. Livrar-se da presidente do Brasil socialmente propensa é uma prioridade máxima para deter o polo emergente que se opõe ao bloco da nova ordem mundial de Washington. A razão por que Washington quer se livrar de Rousseff é clara. Como presidente, ela é uma das 5 cabeças do BRICS, que assinaram a formação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, com capital inicial autorizado de 100 bilhões de dólares e um fundo de reservas de outros 100 bilhões de dólares. Ela também apoia uma nova moeda de reserva internacional para completar e eventualmente substituir o dólar. Um banco com capital subscrito e bem significativo, com partes iguais para todos, com a governança compartilhada. Isso muda as condições de financiamento desses 5 países, que são os BRICS. E isso não é satisfatório, além de um acordo contingente de reservas de 100 bilhões. O Partido da Social-Democracia Brasileira, PSDB, serve aos interesses dos magnatas e de seus aliados de Washington. O principal assessor econômico de Neves, que se tornaria ministro da Fazenda no caso de uma presidência de Aécio Neves, era Armínio Fraga Neto, cidadão norte-americano e brasileiro, amigo íntimo e ex-sócio de George Soros e seu Quantum Fund. O principal conselheiro de Neves, e provavelmente seu ministro das Relações Exteriores, tivesse ele ganhado as eleições, era Rubens Antônio Barbosa, ex-embaixador em Washington e hoje diretor da ASG em São Paulo. A ASG é o grupo de consultores de Madeleine Albright, ex-secretária de Estado norte-americana durante o bombardeio da Iugoslávia em 1999. Albright, dirigente do principal grupo de reflexão dos Estados Unidos, o Conselho sobre Relações Exteriores, também é presidente da primeira ONG da Revolução Colorida, financiada pelo governo dos Estados Unidos, o Instituto Democrático Nacional. Não é de se surpreender que Barbosa tenha conclamado, numa campanha recente, o fortalecimento das relações Brasil-Estados Unidos e a degradação dos fortes laços Brasil-China, desenvolvidos por Dilma Rousseff na esteira das revelações sobre a espionagem norte-americana da Agência de Segurança Nacional, NSA, contra Rousseff e seu governo. Durante a áspera campanha eleitoral entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, a oposição começou a espalhar rumores de que Dilma, que até então jamais fora ligada à corrupção tão comum na política brasileira, estaria implicada num escândalo envolvendo a gigante estatal do petróleo, a Petrobras. Em setembro, um ex-diretor da Petrobras alegou que membros do governo de Rousseff tinham recebido comissões em contratos assinados com a gigante do petróleo. Comissões essas que depois teriam sido empregadas para comprar apoio congressional. Apenas alguns dias depois da vitória arduamente conquistada por Dilma Rousseff, a maior firma de auditoria financeira dos Estados Unidos, a PricewaterhouseCoopers, se recusou a assinar os demonstrativos financeiros do terceiro trimestre da Petrobras. A PwC exigiu uma investigação mais ampla do escândalo envolvendo a companhia petrolífera dirigida pelo Estado. A PricewaterhouseCoopers é uma das firmas de auditoria, consultoria tributária e societária e de negócios mais eivadas de escândalos nos Estados Unidos. Ela foi implicada em 14 anos de encobrimento de uma fraude no grupo de seguros, o qual estava no coração da crise financeira norte-americana de 2008. E a Câmara dos Lordes britânica criticou a PwC por não chamar atenção para os riscos do modelo de negócios adotado pelo banco Northern Rock, causador de um desastre de grandes proporções na crise imobiliária de 2008 na Grã-Bretanha. Não foi apenas a aliança de Dilma com os países dos BRICS que fez dela um alvo principal da política de desestabilização de Washington. Sob seu mandato,
O Brasil está agindo com rapidez para baldar a vulnerabilidade à vigilância eletrônica norte-americana da NSA. Dias após a sua reeleição, a companhia estatal Telebrás anunciou planos para a construção de um cabo submarino de telecomunicações por fibra ótica com Portugal através do Atlântico. O planejado cabo da Telebrás se estenderá por 5.600 quilômetros da cidade brasileira de Fortaleza até Portugal. Ele representa uma ruptura maior no âmbito das comunicações transatlânticas sob domínio da tecnologia norte-americana. Notadamente, o presidente da Telebrás disse numa entrevista que o projeto do cabo será desenvolvido e construído sem a participação de nenhuma companhia estadunidense. As revelações de Edward Snowden sobre a NSA em 2013 elucidaram, entre outras coisas, os vínculos íntimos existentes entre empresas estratégicas, chave de tecnologia da informática, como a Cisco Systems, a Microsoft e outras, e a comunidade norte-americana de inteligência. Ele declarou que a questão da integridade e vulnerabilidade de dados é sempre uma preocupação para todas as companhias de telecomunicações. O Brasil reagiu aos vazamentos da NSA, periciando todos os equipamentos de fabricação estrangeira em seu uso, a fim de obstar vulnerabilidades de segurança e acelerar a evolução do país rumo à autossuficiência tecnológica. Até agora, virtualmente todo o tráfego transatlântico de TI encaminhado via costa leste dos Estados Unidos para a Europa e a África representou uma vantagem importante para a espionagem de Washington. Se verdadeiro ou ainda incerto, o fato é que, sob Dilma Rousseff e seu partido, o Brasil está trabalhando para fazer o que ela considera ser o melhor para o interesse nacional do país. O Brasil também está se livrando do domínio anglo-americano sobre sua exploração de petróleo e de gás. No final de 2007, a Petrobras descobriu o que considerou ser uma nova e enorme bacia de petróleo de alta qualidade, na plataforma continental no mar territorial brasileiro da Bacia de Santos. Desde então, a Petrobras perfurou 11 poços de petróleo nessa bacia, todos bem-sucedidos. Somente em Tupi e em Iara, a Petrobras estima que haja entre 8 a 12 bilhões de barris de óleo recuperável, o que pode quase dobrar as reservas brasileiras atuais de petróleo. No total, a plataforma continental do Brasil pode conter mais de 100 bilhões de barris de petróleo, transformando o país numa potência de petróleo e gás de primeira grandeza, algo que a Exxon e a Chevron, as gigantes do petróleo norte-americano, se esforçaram arduamente para controlar. Em 2009, segundo carbogramas diplomáticos norte-americanos vazados e publicados pela Wikileaks, a Exxon e a Chevron foram assinaladas pelo consulado estadunidense no Rio de Janeiro por estarem tentando, em vão, alterar a lei proposta pelo mentor e predecessor de Rousseff em seu Partido dos Trabalhadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, como ele é chamado. Foi revelado pela Wikileaks que José Serra, o então candidato do PSDB que competia contra Dilma pela presidência, prometera confidencialmente à Chevron que, se eleito, afastaria a Petrobras do pré-sal para dar espaço às petroleiras estadunidenses. Essa lei de 2009 tornava a estatal Petrobras operadora-chefe de todos os blocos no mar territorial. Washington e as gigantes estadunidenses do petróleo ficaram furiosos ao perderem controle-chave sobre a descoberta da potencialmente maior jazida individual de petróleo em décadas. Para tornar as coisas piores aos olhos de Washington, Lula não apenas afastou a ExxonMobil e a Chevron de suas posições de controle em favor da estatal Petrobras, como também abriu a exploração do petróleo brasileiro aos chineses, como parte de uma aliança estratégica entre a China e o Brasil, precursora da atual organização do BRICS. Em 2012, uma perfuração conjunta fez uma descoberta de importância maior em Pão de Açúcar. Esta última, uma das 10 maiores descobertas do mundo em 2011. As maiores empresas do petróleo estadunidense e britânicas absolutamente sequer estavam presentes.
Com um aprofundamento das relações entre o governo de Rousseff e a China, bem como com a Rússia e com os outros parceiros do BRICS, em maio de 2013, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, veio ao Brasil com sua agenda focada no desenvolvimento de gás e petróleo. Ele se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff. Embora pouca coisa tenha sido dita publicamente, Rousseff se recusou a reverter a lei do petróleo de 2009 de maneira a adequá-la aos interesses de Washington. Dias depois da visita do vice-presidente estadunidense, surgiram as revelações de Snowden sobre a NSA, de que os Estados Unidos também estavam espionando Rousseff e os funcionários de alto escalão da Petrobras. Ela ficou furiosa e, naquele mês de setembro, denunciou a administração Obama diante da Assembleia Geral da ONU por violação da lei internacional. Em protesto, ela cancelou uma visita programada a Washington. Depois disso, as relações Estados Unidos-Brasil sofreram grave resfriamento. Antes da visita do vice-presidente norte-americano, em maio de 2013, Dilma Rousseff tinha uma taxa de popularidade de 70%. Menos de 2 semanas depois da visita do vice-presidente, protestos em escala nacional, convocados por um grupo bem organizado chamado Movimento Passe Livre, relativos a um aumento nominal de 10% nas passagens de ônibus, levaram o país virtualmente a uma paralisação. Os protestos ostentavam a marca de uma típica revolução colorida ou desestabilização via rede social. Que parece seguir o vice-presidente norte-americano por onde quer que ele se apresente.